Olá, pessoal! Quanto tempo! Já estava com saudades de estar aqui com vocês nas nossas lives. Infelizmente, eu tive que fazer uma pequena pausa nas lives por conta de um fechamento de um ciclo, na verdade, né? Uma coisa muito importante para mim, que é a minha graduação em Educação Física. Então, estou concluindo a minha graduação agora, em dezembro de 2021, e por conta disso, né, de toda a demanda que isso implica, eu tive que reduzir um pouco, não só das lives, mas também dos conteúdos que eu estava dispondo aqui. E não só por isso, né, mas quem acompanha meu trabalho já deve ter visto que eu criei um portal de conteúdos para estudar e aprofundar com vocês algumas coisas, que se chama Portal da Dança do Ventre. É um outro perfil aqui do Instagram. É um perfil privado, né, que você tem acesso por meio de assinatura. E aí, por conta disso, lá eu preciso postar conteúdos semanais, né, aulas toda semana. Então, por conta disso, eu tive que organizar as coisas dessa forma. Mas estou de volta, já apresentei o meu TCC e hoje eu vou apresentar aqui para vocês os resultados da minha pesquisa, que eu escolhi a dança do ventre para fazer esse trabalho. E aí, nada mais coerente, né, da minha parte do que vir aqui passar para vocês os resultados, mostrar para vocês os resultados que eu encontrei na minha pesquisa, que são bem interessantes, e compartilhar com vocês esse aprendizado que eu tive, algumas informações, algumas coisas que são importantes, não só para profissionais da dança, né? Eu diria que são informações imprescindíveis para profissionais da dança, tanto para quem atua como professor, né, em primeiro lugar, porque vai estar ensinando seus alunos, quanto para quem atua como bailarino profissional, né, que se apresenta, que participa de espetáculos, né, com frequência, enfim, pelo menos uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. Eu sei que está um pouco diferente, um pouco atípico, né, nesses últimos 2 anos por conta da pandemia, mas a gente costuma ter uma frequência, né, de dança geralmente bem alta quando nós somos profissionais. E também para quem é aluno, né? Quem é aluno, amador, mas pratica a dança do ventre, é importante a gente criar consciência sobre algumas coisas para que a gente cuide do nosso corpo e possa permanecer praticando tanto a dança do ventre quanto outras atividades físicas por mais tempo. Então, o meu objetivo com essa live é isso. Trazer para vocês o resultado dessa pesquisa, os resultados dessa pesquisa, falar sobre alguns pontos importantes com relação a isso que vocês devem levar em consideração. E é isso, gente. E é meu retorno, né? Eu fiquei aí mais ou menos um mês e pouquinho, quase 2 meses sem fazer lives aqui por conta de toda essa demanda que eu acabei de mencionar. Então, seja bem-vindo quem estiver chegando agora. Nós vamos iniciar a temática da nossa live. Então, gente, o título do meu trabalho, o título da minha pesquisa é a ocorrência de lesões em praticantes de dança do ventre e possíveis fatores associados. Então, eu tinha como objetivo com essa pesquisa não só verificar a ocorrência de lesões em quem pratica essa modalidade de dança, mas também identificar os possíveis fatores que podem estar relacionados com essas lesões, porque eu acredito que dessa forma é que sim a gente pode encontrar formas, né, encontrar maneiras de evitar essas lesões, tá? Então eu vou dar uma breve contextualizada sobre alguns pontos. Quem já é da dança, né, quem já pratica dança do ventre há algum tempo,
já deve ter estudado um pouco sobre a história da dança do ventre, já deve conhecer algumas coisas, mas eu vou aproveitar esse momento porque como no meu Insta aqui, no meu perfil, eu tenho pessoas que nunca dançaram até pessoas que são profissionais e professoras. Então eu acho bom dar uma contextualizada em algumas coisas, já que eu trouxe isso no meu trabalho e precisei pesquisar por isso para explicar um pouco mais sobre a modalidade. Eu vou trazer essas informações aqui para vocês também, tá? Então, a dança do ventre, apesar de ela representar uma cultura, né, representar a cultura árabe, ela é uma dança mundialmente conhecida e praticada, tá? A gente tem relatos de diversos países onde existe a prática dessa dança, China, Japão, enfim, culturas bem diferentes, né, que já praticam essa dança atualmente. Ela começou a ser ensinada no Brasil, acredita-se, né, que os primeiros ensinos assim dessa dança, as primeiras aulas que aconteceram aqui no Brasil foram através de descendentes de árabes que vieram para o Brasil, né? Vieram morar no Brasil, fugiram da guerra, de situações precárias em seus países, né? Vieram tentar a vida aqui no Brasil e começaram a ensinar fora do território árabe. Então essa também é uma forma de disseminação da dança pelo mundo, tá? Ela possui sim um foco maior nas movimentações pélvicas. Voltei, gente. Parece que os problemas continuam os mesmos por aqui, de queda de internet. Mas vamos lá, não vamos deixar a peteca cair. Então, ela possui um foco principal nas movimentações pélvicas, tá? Mas ela utiliza todos os segmentos corporais. Quem dança sabe que a gente movimenta a cabeça, a gente movimenta os ombros, os braços, as pernas, né? Mas ela tem um foco bastante grande, eu diria que nas movimentações de tronco, né? Não é uma dança como o balé, por exemplo, que tem um enfoque nas extremidades, certo? Nos braços e nas pernas. O ensino hoje da dança do ventre, ele não é padronizado, nós não temos um padrão, uma metodologia que seja obrigatória, não, você tem que ensinar assim, você tem que ensinar assado, né? Eu até assisti uma live da Márcia Dib explicando algumas coisas sobre musicalidade, sobre ritmo e melodia, enfim, e ela falou, é como você ensinar uma língua, eu gostei do exemplo que ela usou. Cada escola, né, tem a sua metodologia para começar ensinando as línguas. Tem gente que, sei lá, começa ensinando palavras corriqueiras, tem gente que começa pelo início de uma conversação, meu nome é, I am, you are, né, o verbo to be, enfim, tem várias maneiras de se ensinar uma língua. E a dança do ventre também tem diversas maneiras, cada professor vai adotando a sua metodologia conforme o que aprendeu, conforme as experiências que teve. Mas não há um padrão que tem que ser seguido, tá? Porém, uma metodologia bastante comum que a gente vê do ensino da dança do ventre é a fragmentação dos movimentos. Então, os movimentos são fragmentados, inicialmente eles são ensinados de forma isolada e depois, posteriormente, a gente vai unindo esses movimentos e montando a nossa dança. Inicialmente uma dança mais básica e depois utilizando mais camadas da música, certo? Com relação e muito importante, a formação profissional específica, por exemplo, para você se tornar uma bailarina profissional de dança do ventre, ou para você se tornar uma professora de dança do ventre, é uma escolha pessoal. Então, não existe uma regulamentação de profissão, como é o caso da própria educação física com o CREF, como é o caso da fisioterapia com o CREFITO, como é o caso de um advogado, enfim, né, um médico e tal. A gente não tem um órgão que regulamenta isso. Então, a formação desse profissional vai ser uma escolha pessoal. A gente é que escolhe que curso que a gente vai fazer, de que forma que a gente vai estudar, como que a gente vai se preparar para ser este profissional, certo? Então, com relação às lesões na dança, tá? O que a gente tem hoje, assim, no levantamento literário que eu fiz, né, nos estudos que eu encontrei, que são
questões importantes que podem estar relacionadas com as lesões na dança, especificamente. Então, a prática sistemática quer dizer eu praticar 1, 2 vezes, 3 vezes por semana ou mais, né? Toda semana eu vou lá e pratico aquela modalidade. Ou a prática profissional da dança exige uma frequência, né? De treinos, ensaios, aulas, enfim. Então, quando você começa a praticar uma modalidade de forma sistemática, você exige uma frequência, né? Então, a gente começa a praticar mais daquilo. Quando a gente está em período de espetáculo, né? Quando nós temos um espetáculo, nós temos uma apresentação por vir, esse volume de treinos, esse volume de ensaios, ele aumenta, né? Geralmente ele aumenta porque a gente busca treinar cada vez mais para que a nossa coreografia, a nossa apresentação seja bem sucedida. Então a gente acaba aumentando esse volume. E nesse aumento de volume, muitas vezes quando nós estamos treinando uma coreografia específica, nós realizamos diversas vezes aquele mesmo movimento. Às vezes em 1 hora a gente repete 10 vezes aquela coreografia, né? E acaba aquele ensaio exausto, tá? Também uma questão importante é a falta de conhecimento específico por parte dos professores que estão conduzindo aquele ensaio, né? Os professores, os coreógrafos, enfim, que estão conduzindo aquele ensaio, muitos têm um desconhecimento com relação ao sistema musculoesquelético. Então, não sabe muito bem, eu não estou dizendo todos, tá? Porque como eu falei anteriormente, essa busca por esse conhecimento específico fica à escolha do profissional, às vezes não ocorre essa busca. Então, muitas vezes, conhecer as estruturas, os músculos que estão envolvidos naquele determinado movimento, como é que eu preparo o meu corpo para dançar determinada coreografia, né? Vou dar um exemplo aqui. A coreografia tem queda turca no final, tá? Essa queda turca, ela precisa ter um preparo físico para ser realizada, né? Principalmente se for em um grupo de pessoas, porque cada pessoa vai ter suas particularidades. Tem gente que vai ter um joelho valgo, tem gente que vai ter um quadril em um formato diferente, enfim. Então, é importante que o profissional tenha conhecimento para que ele possa conduzir a aula, conduzir o ensaio, conduzir toda essa preparação que envolve o nosso corpo de maneira adequada, tá? E também falta de preparação física dos bailarinos, né? Quantos de vocês, agora eu vou perguntar aqui, mesmo para quem estiver assistindo a gravação, tá? Quantos de vocês treinam, né, fazem outro tipo de atividade física além da dança? Não estou falando de outra dança, não estou falando de coisas semelhantes com dança, porque a gente tem zumba, né, esse tipo de coisa que é mais fitness, sim, mas tudo mais na questão cardio. Eu falo mesmo de um treinamento de força para trabalhar musculaturas, né, ou postural, enfim, pilates, treinamento funcional, musculação. Quantos de vocês que dançam hoje fazem essas atividades físicas além da dança? Pode escrever aí que depois eu quero saber. Então, assim, na minha pesquisa foi a minoria. Já vou contar mais detalhes para vocês. Foi a minoria que realiza treinamento de força em paralelo com a dança, tá? Então, isso faz com que o nosso corpo muitas vezes não esteja preparado para aquilo que a gente deseja fazer, tá? Principalmente questões de mobilidade, né? Como os movimentos da dança do ventre, eles são atípicos, né? Eles não são movimentos que a gente realiza no nosso dia a dia. Ninguém sai fazendo encaixe e desencaixe extremo no dia a dia, né? Ninguém sai fazendo um redondo de peito no dia a dia, nem intercalando os ombros, alternando os ombros dessa forma. Então, são movimentos atípicos para o nosso corpo, né? E às vezes a gente já tem compensações e posturas que são diferentes, né? Do ponto de vista da normalidade, vamos dizer assim. E a gente tem também as lesões por overuse, tá? Que
estão relacionadas com a falta de técnica. Então, por exemplo, quando a professora está falando para você, faz o exercício, mantém o abdômen ativo para proteger a sua coluna lombar. Aí tu pensa lá, né, lá na tua cabeça, ai, que chata essa professora, tá toda hora falando isso e tal. E aí você, né, tá preocupada, principalmente quando a gente tá no início da dança, a gente tá muito preocupada em acertar o movimento, em acertar a técnica do movimento, que essas bases posturais que protegem o nosso corpo, como é o caso de manter o abdômen ativo, a gente deixa de lado. E aí a gente pega o vício de não utilizar isso, tá? A gente tem também uma tendência de ter uma maior tolerância à dor, então nós somos comparados com atletas nesse quesito, principalmente as pessoas que fazem aula mais vezes por semana, né? Então, por exemplo, assim, eu treino 4 a 5 horas por semana de dança, né? Teve casos aí na minha pesquisa de pessoas que faziam 10 horas semanais. Isso é uma rotina de atleta, tá? E aí que a gente tem uma tolerância maior à dor. Então, sentir uma dorzinha, um desconforto lá, tudo bem, é normal, né? É normal, forcei e tal. E aí a gente deixa passar. Então, a gente acaba não valorizando os primeiros indicativos de lesão quando a gente faz isso. Porque a dor, quando a gente sente dor, significa que alguma coisa está errada. Alguma coisa não está bem. É o jeito que o nosso corpo tem de dizer para nossa consciência, né? Olha, aqui tem alguma coisa, dá uma, né? É um alerta. E aí, às vezes, a gente, é normal, deixa quieto, tá? E aquela dor aparece uma, aparece duas, aparece três. E aí, no caso, meu quadril, eu já tive lesão na dança do ventre. Não foi uma lesão que eu percebi o exato momento, mas foi uma lesão por esforço repetitivo. Eu tive bursitis árabes todo santo dia de salto. Então hoje eu sinto no meu lado esquerdo no quadril que há um desconforto, não chega a ser dor, mas há um desconforto. Inclusive nessa sexta-feira eu vou procurar um especialista para fazer um exame de ressonância para ver o que está acontecendo, o que está pegando, né? A idade média, tá, das participantes da amostra foi de 34,8 anos. O tempo de prática, que foi uma coisa que me chamou bastante atenção, foi 16,8 anos. Então, a média da amostra tinha mais de 10 anos de prática na dança, tá? Isso é muito interessante. A frequência semanal, então, era de 2,6 horas. A carga horária, 2,6 vezes por semana, quero dizer. A carga horária semanal de prática como aluna de 4 horas. A frequência mensal de apresentações 3,4 vezes ao mês. A carga horária semanal como professor 4,2 horas. Então vejam que se a pessoa pratica e ainda dá aulas, são 8 horas por semana de prática, né? E a carga horária de atividade física 2 horas,5 por semana, tá? Então, essas participantes eram de diversos estados do Brasil, tá? Inclusive, pode até ter alguém de vocês aí, porque eu divulguei, inclusive, aqui no meu Insta, tá? Vamos seguindo, então. E aí, com relação às lesões, então. A maior ocorrência de lesão foi no quadril, né? Obviamente, já era esperado. E nos pés e dedos, tá? Ambos com 6 participantes, né, relataram ter sofrido lesão no quadril e nos pés e dedos. Então, mas deu um valor de 33,3% da amostra, tá? Depois, então, a gente teve bastante lesão no ombro, que foi 27,8%. E aí depois coluna lombar e joelho, tá? Vamos seguindo então. Depois, se alguém quiser ler a pesquisa na íntegra, eu mando para vocês. Com relação ao momento percebido da lesão, tá? A maioria percebeu fazendo aula e muitas
tiveram diferentes lesões em momentos diferentes, tá? Especificaram isso em perguntas descritivas, em respostas descritivas, na verdade, né? Então, bastante por overuse, né, que eu falei, que é o uso excessivo, as lesões as lesões por esforço repetitivo, enfim, e fazendo aula, né? Às vezes a gente não consegue perceber o exato momento, foi aqui, como, por exemplo, uma queda, né, num espetáculo. Já aconteceu de pessoas virem me relatar quando eu estava fazendo a pesquisa de ter, por exemplo, tido um rompimento de tendão fazendo uma queda turca, tá? Acontece. Mas aqui nesse caso, então, 22,2% disse ter ocorrido fazendo aula, tá? Com relação ao alongamento, a maioria das participantes, 44,4%, disseram fazer alongamento no início e no final. E apenas uma pessoa não fazia alongamento em nenhum momento. Depois, claro, além das que faziam no início e no final, 33,3% faziam no final, tá? Com relação à associação, lembra que eu falei das variáveis que a gente associou com a questão da ocorrência de lesão, tá? A única que deu associação foi com relação ao aquecimento, e foi uma associação que foi contra o senso comum, tá? Mas tem algumas explicações para isso, e aí a gente foi mais a fundo para ver. Então, por exemplo, assim, das 14 que disseram realizar aquecimento antes da aula de dança do ventre, essas 14 tiveram lesão. Então, elas, mesmo aquecendo, tiveram lesão, tá? E apenas 3 que realizavam aquecimento não tiveram lesão e uma não aquecia e não teve lesão, tá? Das 18 participantes. Depois a gente vai entender um pouquinho melhor isso, tá? Porque, como assim? Sempre falam que aquecer e preparar o corpo evita a lesão, evita que a gente se machuque e tal. Como assim quem aqueceu teve lesão, né? Foi a pergunta que a gente se fez. Então, com esses resultados, eu e a minha orientadora, né, professora doutora Mônica Mello, daqui da Universidade de Caxias do Sul, a gente identificou que 77,8% da amostra que nós estudamos teve lesão, tá? Então, assim, é um número alto de lesões, tá? 94,4% praticam a modalidade há mais de 10 anos, o que pode explicar esse valor tão alto de 77,8% das 18 participantes terem sofrido lesão. A média amostral tem 16 anos de prática, tá? A carga horária semanal é de mais ou menos 4 horas de prática por semana. E somente, como eu falei para vocês anteriormente, foi identificada a associação significativa para o cruzamento entre aquecimento prévio e ocorrência de lesão na dança do ventre. Então, nós acreditamos que esse resultado seja atribuído ao fato de que não existe uma padronização com relação ao tipo de aquecimento realizado. Então, lembra que eu falei lá no início que nós não temos uma padrona? Voltou. Se em algum momento, por algum tempo, ela deixou de aquecer, né? Às vezes a gente tá com um pouco de pressa, chega, só dança e não aquece, né? Então eu não tenho como saber o tipo de exercício que foi feito, quantos minutos de aquecimento que foi realizado, se em algum momento ela deixou de aquecer ao longo desses 16 anos, pensa, são 16 anos de prática, né? Se ao longo desses 16 anos, por algumas vezes ela deixou de aquecer. Então, o resultado de quem aquecia ter sofrido lesão, para nós está muito associado com isso,
né, com a heterogeneidade com relação às respostas, né? Algumas pessoas escreveram de forma descritiva na pesquisa que aqueciam 5 minutos, outras disseram que aqueciam 20 minutos. Existe muita diferença entre isso. Umas diziam que realizavam exercício de mobilidade, outras que realizavam exercícios cardiorrespiratórios, tá? Então não existe uma homogeneidade com relação a esses dados. Por conta disso, por conta disso não, uma explicação então para ir contra esse senso comum que eu mencionei anteriormente é essa, tá? Qualquer dúvida vocês podem ir me perguntando, tá? Se eu estiver indo muito rápido. Então, um dos achados de maior relevância desse estudo que eu realizei foi o fato de 77,8% dessa amostra ter sofrido lesão, tá? Aí teve um estudo semelhante que eu pesquisei, onde 67% da amostra sofreu lesão também na dança do ventre. E esse estudo, ele não acompanhou só bailarinas de dança do ventre, ele acompanhou bailarinas de outras danças. E aí eles colocaram os dados de cada modalidade, né? No caso da dança do ventre, um golinho de água. No caso da dança do ventre foi 67%. E o tecido mais acometido foi o cartilaginoso, tá? As cartilagens do nosso corpo que estão aonde? Nas articulações, tá? E aí, eu achei muitos não, né? Eu achei outros estudos anteriores com resultados bem semelhantes, mas em outras danças. A gente tem muito estudo relacionado ao balé, muito estudo relacionado ao jazz, mas a dança do ventre é muito precário, tá? A literatura tem pouquíssimas coisas, e esse foi um dos motivos também que me levou a realizar esse tipo de estudo com a dança do ventre. Então, em contrapartida, né, em um estudo que serviu muito de base, que é de Baldez 2017, foi realizado em Porto Alegre, tá? Apenas 30% da amostra daquele estudo sofreu lesão na dança do ventre, bem diferente do número da minha pesquisa e das outras semelhantes que eu encontrei. E eu atribuo essa diferença por conta das características da amostra. Quer ver só? No meu estudo, então, o tempo médio de prática da modalidade era de 16,8 anos, tá? Enquanto no estudo esse que eu mencionei, de Baldez 2017, era de 7 anos. Então, a gente tem ali praticamente um dobro, né? Praticamente não, mais que o dobro de tempo de prática, tá? Na nossa amostra, as participantes tinham um tempo de exposição à prática que, segundo um outro estudo que eu pesquisei, a cada 1000 horas de exposição ocorrerá uma lesão. Então, a cada 1000 horas que um bailarino pratica a sua dança, tá? A cada 1000 horas que ele passa praticando, claro que não 1000 horas corridas, né? Mas 1000 horas somadas, ocorrerá uma lesão. Alguma dor, alguma coisa ele vai ter, né? Alguma inflamação, todas as ites, né? Bursite, tendinite, essas coisas estão todas relacionadas com inflamação, tá? Então, visto que a carga horária da amostra desse estudo que eu apresentei é de 4 horas por semana, se a gente multiplicar essa média pela quantidade de semanas que a gente tem em um ano, que são 52 semanas, tá? O resultado vai ultrapassar essas 1000 horas. Então, faz sentido essa minha amostra, a amostra desse estudo, ter tido, né, esse resultado de 77,8% de lesão. Quais foram as limitações do meu estudo, tá? O que dificultou aí o aprofundamento desse estudo, né? Talvez respostas que eu não pude dar através dele, por conta de não haver essa padronização das metodologias de ensino. Então, a gente não sabe o que é ensinado
em todos os lugares, nós não sabemos de que forma isso é ensinado, se há uma preparação física, se há um aquecimento, se há um alongamento, né? A escassez, então, na literatura, né? Artigos científicos, livros, enfim, que se referem à dança do ventre e à lesão, tá? Grande parte dos dados que eu apresentei na discussão ali dos resultados são baseados na ocorrência de lesões em modalidades de outras danças, tá? Que não da dança do ventre, como eu falei para vocês anteriormente. Tem pouquíssimos estudos sobre lesões na dança do ventre. Eu encontrei 2 apenas, tá? Então, isso dificultou muito o aprofundamento, porque a discussão é quando você vê o resultado que a sua amostra teve e você vai lá e procura outros artigos científicos para tentar entender o porquê aquilo aconteceu, tá? Que foi o que eu trouxe para vocês aqui. E também eu tive um baixo retorno de convite à participação. A gente tem, por exemplo, esse estudo que eu falei para vocês que teve 60 e poucos % de lesão, que avaliou diversas modalidades de dança, tiveram mais de 700 pessoas, 700 participantes. Claro, ficou disponível para resposta por muito mais tempo, tá? Mas eu tive apenas 25 respostas e 18 qualificadas, então é uma amostra reduzida, tá? Porém, uma amostra muito boa, porque, como eu falei para vocês, eram praticantes que praticam a modalidade há 16 anos, né? Era a média amostral. Seguindo, então, as minhas considerações finais, assim, né? O que eu concluo com relação a esse estudo, né? Que existe essa necessidade de ampliar e aprofundar os conhecimentos relacionados a essa área de pesquisa. Então, quem vier depois disso, né, novas profissionais, bailarinas que estão estudando educação física, que estão estudando a dança, ou até mesmo a fisioterapia, né, a gente precisa ter estudos, né, em cima disso. Então, tem necessidade, né, de ter mais estudos sobre essas lesões. E eu espero, sinceramente, que essa pesquisa possa servir de estímulo para que hajam outras pesquisas, assim como o Baldez, né, fez a pesquisa dela sobre a dança do ventre, sobre a incidência de lesões na dança do ventre, que me estimulou a fazer o meu estudo, né? Eu espero estimular outras pessoas também a realizarem estudos parecidos, tá? Para que a gente possa estabelecer medidas de prevenção e diminuição das lesões, para criar uma consciência entre as profissionais, né? Seja professora, seja bailarina profissional, seja bailarina amadora, criar essa consciência do quanto é importante a gente preparar o nosso corpo, né? A gente precisa cuidar dele para que a gente possa dançar por mais tempo com mais qualidade, tá? Então, como eu falei para vocês em resumo de tudo, a maioria das participantes do meu estudo sofreram lesão, tá? E na dança do ventre. E especula-se que esse resultado possa estar associado, então, ao tempo de prática na modalidade, que superior a 10 anos em todas as participantes, e a não padronização também dos exercícios de aquecimento, de preparação física, né, participação em espetáculos por conta do aumento do volume de exposição. Então, a gente atribui esse resultado a isso, tá? Bom, então com relação à minha pesquisa é isso, gente. E eu quero deixar o convite para vocês, na verdade eu quero deixar à disposição para quem tiver interesse em receber o artigo na íntegra. Eu não publiquei ele, tá? Ele foi apenas um trabalho de conclusão de curso mesmo, enfim, né? Tinha que passar por um monte de etapas aí se eu quisesse publicar, mas nada impede de futuramente isso acontecer. Mas quem quiser receber o meu artigo e ler ele todo, né, em todos os detalhes, eu trouxe aqui, eu trouxe os resultados mais importantes para vocês terem ciência disso. E a mensagem dessa live cuide do seu corpo, tenha atenção com detalhes, né?
não é simplesmente dançar. Quando a professora fala, ativa seu abdômen, olha a postura dos ombros, não é só para ficar bonito, não é só para ficar um movimento delineado, é para cuidar do seu corpo, né? Você, professor, busque se informar sobre, busque estudos, busque conhecimento específico, né? A gente não tem uma exigência de que o professor de dança ou o profissional de dança precisa ser formado em dança ou educação física. Não, isso não é obrigatório, isso é opcional. Mas eu acho que a partir do momento que você está lidando com o corpo das pessoas, é muito importante que você tenha um conhecimento sobre ele. Então procure cursos que vão te trazer informações sobre anatomia, né? Sobre os grupamentos musculares, sobre as articulações, sobre como preparar o seu corpo para uma prática de atividade física, tá? Porque a dança não deixa de ser uma atividade física. Segundo o American College, né, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, quando você pratica algo, né, alguma atividade física, alguma atividade 3 vezes por semana, uma atividade que envolve o seu corpo, movimentos do seu corpo, 3 vezes por semana, ela é considerada uma atividade física. Então, a dança é uma atividade física, tá? Então, por mais que não seja obrigatório essa formação, é importante, se você é professor, que você tenha esse conhecimento. Então, busque por isso, né? Hoje a gente tem livros de anatomia muito completos, né? A gente tem videoaulas, enfim, eu sempre que posso trago algum conteúdo sobre isso. Já trouxe aqui uma opção de aquecimento para você realizar, que lembrando que para mim, né, na minha opinião, um bom aquecimento ele tem que ter mobilização articular, ele tem que ter aquecimento muscular e ele tem que elevar a frequência cardíaca, né, que é o aquecimento cardiorrespiratório. Um bom aquecimento para uma prática de dança, ele precisa ter isso, na verdade, para uma prática de qualquer atividade física, tá? Então, busque por esse conhecimento. Se você é bailarina profissional, se você participa de espetáculos, né, apresentações, enfim, em algum momento você tem o aumento dessa demanda, não deixe de ensaiar, não deixe de aquecer antes de você treinar, né? Mobilizar suas articulações, lubrificar suas articulações para preparar o seu corpo para aquela prática. Às vezes você pode causar uma lesão só pelo fato de não ter aquecido, né? E você que é aluna amadora, pratica lá suas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não esqueça que mesmo que você pratique um pouco menos quando comparado a profissionais, às vezes você já tem um ombro um pouquinho para frente, você já tem uma hiperlordose lombar, você já tem um joelho valgo, né, que é aquele joelhinho para dentro. Então você já tem algumas compensações no seu corpo, que isso é natural para todos nós, né? E aí você vai lá e pratica uma atividade em cima disso, não ativa o seu abdômen, não, né, toma os cuidados que são necessários e aí você se lesiona, tá? Então tem como ter uma prática segura, sim, né? Mas tudo precisa de atenção aos detalhes, tá? Pensar que o corpo ele precisa de um preparo, não é só pegar e dançar, né? Só chegar e papum, dancei. A gente faz muito isso quando a gente é bem jovem, né? Depois de um tempo a gente começa a sentir o peso da vida, né? E aí, e o meu conselho assim, pratique outra atividade física em paralelo, né? Eu acho que a dança, o treinamento funcional, ele vem muito de encontro com a dança, tá? Porque o treinamento funcional, ele é pensado para as nossas funções articulares, né? Então a gente faz no treinamento funcional, eu digo treinamento funcional com cargas, né? Muita gente tem aquela ideia de treinamento funcional só cardio, né? Treinamento funcional é um circuito para emagrecer. Não, tá? O treinamento funcional vai muito além disso, tá? Esse é um formato de aula circuitada
que utiliza exercícios de treinamento funcional, mas ele não se resume a isso, tá? Então, eu vejo ele muito de encontro com a dança, porque na musculação a gente tem uma certa preocupação com relação à rigidez, né? Porque a bailarina precisa de mobilidade, flexibilidade, mas também da forma que você treina na musculação, dependendo da estratégia que você usa, você pode ganhar mais flexibilidade, inclusive, tá? Então a gente tem que cuidar muito com os mitos, tá? Mas eu te aconselho, procura o treinamento funcional, experimenta, ver se você não vai gostar, tá? E aí é um ótimo tipo de exercício para ter em paralelo com a dança, tá? Fica a minha dica aí de profissional, né, de educação física e professora de dança, tá bem? Então é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Quem estiver assistindo a gravação depois, qualquer dúvida, se quiserem receber o artigo na íntegra, não deixem de me escrever que eu encaminho para vocês. Mandem o e-mail de vocês que eu encaminho para vocês. Certo? Se não tem nenhuma dúvida, se está tudo certo, finalizamos então nossa live de hoje. Obrigada pela participação. Até a próxima!